Fala então, pessoal. Vamos começar o nosso segundo episódio do nosso Papo de Vol, tá? Só para, se você acabou de chegar, não assistiu o primeiro Papo de Vol, qual que é a ideia dessa live aqui, né? A ideia é a gente acompanhar a volatilidade do mercado semanalmente. Por que me deu a ideia, né, de fazer essa série de vídeos? Porque eu comecei a perceber, assim, eu tenho na minha cabeça que para a gente operar a opção, como vocês já me conhecem, né, para a gente operar a opção, a gente precisa necessariamente saber todos os conceitos de opção, saber todo o conceito de precificação e saber volatilidade e letra grega. É indispensável para você conseguir operar a opção, saber isso daqui. Na minha visão, tá? Saber volatilidade e letra grega e precificação é tão importante quanto saber o que a Petrobras faz antes de comprar a Petrobras. Só que eu comecei a perceber que muita gente tinha dificuldade de entender de fato a volatilidade, o que não é um assunto tão fácil, né? E eu comecei a perceber que sem um background, né? Sem um conhecimento prévio do que é de como se comporta a volatilidade do mercado, fica muito difícil acompanhar a vol. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Como que você vai saber se uma vol tá barata ou se uma vol tá cara, se você não tem, antes disso, uma ideia do que é a vol do papel? Por exemplo, volatilidade de Via Varejo, tá 80%. A gente acabou de receber, eu acabei de receber no Telegram uma dúvida dessa. Eu tenho uma volatilidade que eu estou vendo aqui no meu aplicativo de opção, falando que a vol de Via Varejo tá 80%. Isso é caro ou isso é barato? Se você não tiver uma ideia de como o Via Varejo se comporta normalmente, você nunca vai saber se 80% é caro ou se 80% é barato, não é verdade? Então, você necessariamente precisa dessa ideia prévia, né, dessa ideia antes, para saber se aquela vol tá cara ou barata. E isso funciona para tudo. Né? Um exemplo que eu sempre dou quando eu estou falando de volatilidade é, por exemplo, se você chegar para mim hoje e falar assim, ó, vamos lá, eu não entendo nada de carro, vocês sabem, eu não entendo absolutamente nada de carro. Se você chegar para mim e falar assim, Marcel, você viu a nova Ferrari F250? Eu falo, o que tem? Aí você vai me falar assim, não, os caras estão vendendo a Ferrari agora a 650 mil reais. Aí eu vou falar, porra, é caro 650 mil reais? Eu, Marcel, não tenho a menor ideia de quanto custa uma Ferrari. Mas se você chegar para mim e falar assim, Marcel, você viu a promoção que a Ferrari está fazendo? Eu vou falar o quê? A Ferrari que custava 1 milhão, agora os caras estão vendendo por 650 mil. Aí eu vou falar, tá, continua caro pra caralho. Mas, sabendo que a Ferrari custa 1 milhão normalmente, eu consigo imaginar que 650 mil realmente tá com uma ótima promoção. A mesma ideia se transfere para a volatilidade. Você não consegue saber se vol de Via Varejo a 80, a 90, a 100, a 50, a 40 é caro se você antes não tiver uma ideia prévia de como essa ação se comporta com o tempo e não somente em um período específico. Exemplo, se eu falar para você, vol de Itaú tá 49 e vol de Via Varejo tá 60 e te perguntar qual vol tá mais cara, aí você vai me falar assim, a vol de Via Varejo a 60 é mais cara que a vol de Itaú a 49. Né? Se você pensar bem, né? Uma é maior que a outra. Porém, se você olhar Via Varejo em momentos normais de mercado, tá? Pré-crise, a gente tinha Via Varejo subindo com uma vol de 60, 55. Enquanto o vol de Itaú, por exemplo, rodava ali na casa dos 25, 26. Com essa informação de que Itaú
normalmente funciona, né, trabalha a 25, 26 de vol. E via varejo, normalmente a 55, 60, a pergunta muda completamente. Agora a pergunta é 40, 50 de vol para Itaú ou 60 de vol para via varejo? 50 de vol para Itaú, porque Itaú normalmente trabalha com uma vol bem menor. Então essa é a principal ideia que eu quero passar para vocês. Só que isso é impossível eu passar sem a gente acompanhar o mercado como? Todos os dias, né? Toda semana pelo menos, para que a gente consiga ter um histórico na nossa cabeça de como se comporta a vol de cada papel e em várias situações. Num mercado calmo, como que se comporta a volatilidade de bancos, de petro, de varejo, como é que funciona? E num mercado estressado, e um pouco antes de divulgação de resultado, tudo isso só é possível a gente fazer, vamos dizer assim, né, se a gente acompanhar, se a gente acompanhar de fato a volatilidade. Então a ideia dessa série aqui, tá, é a gente acompanhar essa volatilidade constantemente. Então eu te peço, se você gosta da ideia, tá? Se você quer acompanhar a volatilidade dessa maneira, tá? Tem um link na descrição desse vídeo que você vai conseguir se cadastrar e virar membro da Zeta. Você vai receber esse acompanhamento e além desse acompanhamento, óbvio, a gente não para por aqui, eu criei um relatório de volatilidade. E é esse relatório de volatilidade que a gente vai analisar hoje. Esse relatório de volatilidade vai ficar disponível para quem fizer o cadastro nessa plataforma para vocês conseguirem baixar esse relatório, tudo bem? Então a ideia é ter esse relatório de volatilidade onde a gente vai sempre acompanhando. Não adianta parar aqui e falar assim, não, beleza, agora eu sei que a volatilidade das ações é essa. Não adianta, porque semana que vem muda, na outra semana muda, então a gente precisa desse acompanhamento para ter essa noção. Tudo bem? Antes de mostrar o relatório, eu quero dar um recado, tá? Um recado importante, que o relatório ele está em desenvolvimento. E o desenvolvimento desse relatório ele vai ser feito eu e você aí. Tá? Então, se você tiver alguma ideia, tiver alguma coisa que você queira ver, tiver alguma análise que você queira que a gente adicione nesse relatório, ele está sempre, vamos dizer assim, ó, ele está sempre na versão beta. Beleza? Então, uma ótima tarde para vocês e vamos começar a analisar a volatilidade. Tá? O relatório é esse aqui, tá? Relatório de volatilidade da Zeta Conhecimento, onde já quem assistiu a primeira aula já vai ver algumas diferenças aí entre os dois relatórios, né? Porque a gente já está melhorando esse relatório. O último relatório que a gente soltou foi no dia 22 de maio, hoje, dia 29 de maio, a gente soltou no dia 22 um relatório onde a gente mostrou a volatilidade dos maiores papéis, a volatilidade dos menores papéis e dos papéis mais importantes. Agora, a gente já começa a ter o que, gente? A gente começa a ter base de dados. E base de dados é a melhor coisa do mundo se você quer analisar alguma coisa. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. As 10 maiores volatilidades. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver o relatório exatamente. No meu celular ele fica bonitinho, tô vendo aqui, tá? Eu acho que para vocês também ele fica bonito, tá? Mas você vai poder baixar esse relatório e guardar esses relatórios, hein, gente? Tem que acompanhar, tá? Então vamos lá, ó. As 10 maiores volatilidades hoje do mercado, tá? IRBR 102, tá vendo aqui, ó? A primeira coluna 22 de maio, a segunda coluna 29 de maio hoje, tá? IRBR continua sendo o papel com mais volatilidade e aí, além de analisar a vol, a gente precisa analisar o porquê dessa volatilidade, né? IRBR, por que a volatilidade de IRBR está tão alta assim? Se você acompanha a empresa, você está vendo que a empresa está passando por um momento realmente muito difícil.
Está passando por um momento realmente de balanço que estão falando que eles estão supostamente mexendo, é o mercado desacreditando dela, é a ação caindo muito. Então aqui, ó, volatilidade não é só o papel mexendo. É o quê? É o papel mexendo e a incerteza do mercado com relação a essa empresa. Então, IRBR, por exemplo, está se mostrando ainda um papel bem volátil. Tá? Apesar de ter caído aqui, ó, nessa semana, né, 7%, quase 8%, ele continua sendo o papel com mais vol da Bolsa. Agora, olha a primeira, né, e aí isso vai ficar muito legal, olha a primeira surpresa aí, ó, Azul. A vol veio de 75 para 101, subiu 26% a volatilidade de Azul. Eu não lembro se ela estava entre os top 10, né, da semana passada, mas ele já está em segundo lugar aí. Papel em questão de volatilidade está realmente com uma vol muito alta. Tá? Aí a gente tem Cogni, Gol, tá? Cogni, setor de educação, passando por um momento difícil também, tá? Volatilidade de educação tá realmente muito alta. E aí, ó, Gol e CVC, óbvio, né? Gol e CVC no meio de uma crise onde ninguém pode viajar, onde ninguém sabe quando vai poder viajar, obviamente o papel vai sofrer muito e vai ter muita volatilidade, né? A gente tem Smiles também, né? E principal ali, ó, em oitavo lugar, Via Varejo. Via Varejo, a vol subiu bastante, apesar do papel ter subido também. Aqui é um ponto importante. Se vocês olharem, ó, eu até deixei o gráfico de Via Varejo aqui, ó, quer ver? Ó, gráfico de Via Varejo, o papel subiu bastante. Vamos pegar aqui, sei lá, 5 dias, a gente pega 22 de maio? Não. Aqui um mês, ó, de 22 de maio, que é quando a gente fez a primeira live, até hoje, o papel subiu de 9,70 para 12,40. Deu uma puta de uma porrada. Mesmo assim, a vol continua alta, tá? Continua alta e está aumentando. O que normalmente, aí aqui vamos dizer assim, um ensinamento sobre volatilidade. Normalmente, em um mercado normal, em um papel normal, quando a volatilidade do papel, quando o papel começa a subir, a volatilidade tende a cair. Isso num mercado normal acontece. A gente está vendo claramente que nesse mercado agora, né, nesse mercado meio louco que a gente está, isso não está acontecendo. Pelo menos com Via Varejo não está acontecendo. O papel veio de 9,70 para 12,40 e a vol dele, cadê? E a vol dele deu uma subidinha, não muito também, tá? De 79 para 83, não é uma mega subida, mas bastante, tá? Agora vamos para as 10 menores volatilidades do mercado. Ainda, eu lembro, né? Semana passada era RADL, continua sendo RADL, teve uma mudança bem insignificante, né, de vol, de 0,6%, nada de expressivo, vamos dizer assim, né? E por que RADL está com uma vol tão baixa? Porque o setor é um pouco mais, vamos dizer assim, resiliente. Essa palavra é bonita. Essa palavra, quando eu uso essa palavra, eu me sinto orgulhoso de usar essa palavra. Mas é um setor um pouco mais resiliente com relação à crise. A gente acredita, né, o mercado acredita que o setor de RADL aguenta um pouco melhor essa crise da gente não poder sair. Mesmo assim, a gente vai continuar usando o serviço, então ele fica com uma vol um pouquinho mais comportada, vamos dizer assim. Porém, tá? Ainda uma vol muito alta. A gente está falando aqui que a volatilidade de RADL a 37,8 é a menor vol do mercado. Só que 37,8, só para vocês terem uma ideia, a 37,8 num mercado normal, em fevereiro, por exemplo, quando a gente tinha um mercado otimista, 37 era a vol de papel com vol alta. Um papel a 37 era tipo Suzano, Usiminas, papel que normalmente tem boa volatilidade.
Nesse caso aqui, a gente está vendo a menor vol, ou seja, o papel menos incerto, com uma vol ainda muito alta. Então, assim, é uma coisa a se pensar, tá? Não acredito que essa vol vá cair tanto também, tá? Não é que ela tá cara e então ela vai ter que cair, não. O mercado realmente 37 para hoje não é uma vol tão alta e vocês vão ver até o porquê disso, né? Aí a gente tem aqui, ó, de surpresa, né? Que eu diria que Vale, tá? Vale a 47,60, não é uma vol tão alta, mas não é uma vol tão alta pro papel que a gente está falando. Esse papel trabalha na casa dos 33, 34 normalmente, né? Tá 47, óbvio, porque o mercado tá meio estressadinho, né? Mas é uma vol aí entre as 10 menores. Normalmente a Vale não tá entre as 10 menores, vamos dizer assim, tá bom? A gente vai continuar aqui o relatório e a gente vai ver, óbvio, né, a vol dos principais papéis. Eu escolhi alguns papéis, tá? Petro, Vale, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, B3, Ambev, Via Varejo, Magazine Luiza, JBS e Uzi Minas. Eu tentei pegar as principais volatilidades, tá? Pra gente, desculpa, os principais papéis de cada setor para a gente analisar mais ou menos como é que está a vol, tá? Eu coloco no primeiro quadrinho aqui a vol de 1 mês, de 3 meses, de 6 meses e de 1 ano, o que também é muito importante ter essa noção, tá? Quando você olha uma vol, normalmente, né, quando você olha a vol da série, a vol que está do mês, você vai ver a vol sei lá, do próximo vencimento ou do vencimento que vem. Só que a gente tem toda uma curva de volatilidade. Minha ideia aqui é mostrar para vocês o que acontece normalmente com a vol no longo prazo, vamos dizer assim, tá? Aqui você repara que quase todas, se não todas, né, a vol ela vai caindo quando o tempo vai passando, o que também é de se esperar. A gente tem um mercado hoje muito nervoso, muito apreensivo, sem saber o que vai acontecer na próxima semana. Mas se você pensar para um ano, o mercado tende a estar um pouco mais calmo. Se ele tende a estar um pouco mais calmo, essa volatilidade agora, né, ela está cedendo lá na frente. E aí você pode me perguntar assim, mas Marcel, isso é normal ou não? Como é que funciona essa dinâmica? Deixa eu só botar aqui o chat para ver se vocês têm alguma dúvida. Como é que funciona essa dinâmica? Não existe uma regra muito específica, tá, gente? Não existe uma regra muito específica. Não tem como você falar assim, a vol ela sempre cai. Não, depende muito do mercado, depende muito de como a gente está trabalhando o mercado em si, né? Se a gente tem um mercado muito calmo agora, mas com um evento que vai acontecer lá na frente interessante, você vai ver uma vol diferente, você vai ver uma vol subindo lá na frente. Se você tiver o contrário, que é o que a gente tem hoje, né, um mercado muito nervoso agora e que tende a acalmar mais na frente, você vai ter esse comportamento, tá? Aí agora aqui, ó, a gente tem Petro, vol de 52, o primeiro vencimento, uma vol bem alta para Petro, tá? Via Varejo de novo, né, 83, uma mega vol. Só que o que eu quero falar aqui? Eu quero falar desse segundo quadro, tá? Que é a evolução da vol at the money de um mês, ou seja, coisa que a gente vê no curso avançado, tá? Vol at the money de um mês, a gente tem agora 2 dados. No vídeo passado a gente tinha um, nesse a gente tem 2 já, e a gente vai sempre tendo cada vez mais dados. Olha o que aconteceu com as volatilidades, por exemplo, de Petro, Vale e Itaú. A vol deu uma cedida, ó. A vol em Petro, ela estava em 57 mais ou menos, deu uma caída para 52,7. Então caiu aí 4,2%. É uma boa queda se você pensar percentualmente, é uma queda de 8%. 8% do preço dela, é uma queda relevante, vamos dizer assim, para uma vol de um mês. Uma coisa que é curiosa é aqui, ó.
Vol de Bradesco. Olha como Vol de Bradesco continua mega alta. Só para vocês terem uma ideia, Bradesco, tá? Entre os bancos, aí você tem, né? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander, você vai ter esses 4 grandes bancos aqui. Normalmente, Vol de Itaú e Bradesco são as menores entre eles. Por quê? Porque são 2 bancos mais, vamos dizer assim, fortes, né? Não que eles sejam mais fortes do que Banco do Brasil, mas Banco do Brasil tem uma coisa que nenhum dos outros 2 tem, que é o quê? Governo, né? Governo normalmente tende a fazer com que a vol aumente de qualquer papel. Qualquer papel ligado a governo normalmente tende a ter uma volatilidade um pouco mais alta e você consegue perceber por quê. Se volatilidade é incerteza de mercado, então quando a gente atrela uma empresa ao governo, obviamente você vai ter mais incerteza numa empresa do governo. A gente sabe, isso não é só Brasil, tá? Não é uma crítica ao Brasil, vamos dizer assim, mas a gente sabe que quando tem governo, o interesse normalmente, né, infelizmente, não é sempre pensando na empresa. Você pega a Petrobras, por exemplo, algumas ações que a Petrobras faz é meio que contra ela a favor do governo. Então isso pro acionista não é bom. Não estou falando que esquece a ideia de que se isso é bom, se isso é ruim, se o governo é bom, se o governo é ruim. Eu caguei para isso. O que a gente tem que pensar aqui é uma Petrobras, quando ela faz alguma coisa, uma diminuição de preço porque o governo pediu, por exemplo, não é bom para ela. Se ela quiser diminuir o preço, ela pode, não tem problema. Mas se o governo pediu, nunca é bom, né? Se ela tomou uma decisão só por causa disso, não é bom, né? Então a gente começa a ver que papéis com atrelado ao governo normalmente tem mais vol. E nesse caso, a gente está vendo Itaú e Bradesco com volatilidade mais alta, se eu não me engano. Não, Bradesco com vol mais alta que Banco do Brasil, né? Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ó, Bradesco com vol de 57, subiu bastante a vol de Bradesco de uma semana para outra, ó, subiu 4,9%, indo para 57%. Eu, sinceramente, nunca vi vol de Bradesco tão alto assim, nunca tinha visto. E vol de BBAS ligeiramente mais barata, deu uma subida, tá vendo? Mas ligeiramente mais barata do que Bradesco, normalmente isso não é o normal, tá? B3, uma vol bem comportada, né? Vamos dizer assim, 45 e 20. É um papel que eu gosto, é um papel que eu acho que nessa crise toda ganha. Por quê? Porque a gente está vendo um mercado mexendo muito. E isso, se você pensar, né, o mercado mexe, as pessoas compram, vende. Isso é taxa de registro, emolumento e é dinheiro para a bolsa. Então, essa volatilidade do mercado em geral, normalmente para a B3, ela é agradável, vamos dizer assim, né? Obviamente que essa mexida, que eu vou ser bem sincero, essa mexida, assim, mexer do jeito que está mexendo não é bom para ninguém. Mas, se você analisar a B3, ela vai ter esse ganho, vamos dizer assim, porque o movimento dela está muito grande e aí você acaba tendo mais receita, porque a receita dela vem exatamente disso. Tá? Agora, uma coisa curiosa, Via Varejo e Magazine Luiza, as duas estão no mesmo setor. Aqui é uma coisa que eu quero explicar para vocês. Bota na cabeça aí, ó, Vol de Via Varejo de 79 para 83 subiu, Vol de Magazine Luiza de 59 para 49 caiu. Beleza? Botou na cabeça? Tá. As duas são do mesmo setor. Tá? As duas subiram muito nessa semana. Se você olhou Via Varejo e olhou Magazine Luiza, você viu que as duas subiram demais nessa semana. Ó, vou mostrar para vocês aqui. Ó. Vamos lá. Via Varejo a gente já viu, deu essa porrada aqui. Agora vamos ver Magazine Luiza. Magazine Luiza, um mês, olha aqui, ó.
do dia 22, que ela valia 57, ela vale 64. Ela deu uma puta de uma porrada também nessa semana. Então as duas estão no mesmo setor e tiveram a valorização nesse período. Por que a vol de uma ficou ali, né, aumentou um pouco e a vol da outra caiu tanto? Magazine Luiza, que é uma coisa que eu sempre falo, divulgou o quê? Resultado. E o que é resultado de empresa? Resultado de empresa é ela falar assim, ó, eu vou mostrar para o mercado o que está acontecendo aqui dentro. Eu vou te falar onde eu estou ganhando dinheiro, onde eu não estou ganhando dinheiro, onde eu estou perdendo e tudo mais. Antes do resultado, o que fez a Magazine Luiza dar essa porrada foi exatamente o resultado. O mercado gostou do resultado e fez e puxou o papel. Tá? Por que a vol caiu tanto depois do resultado? Porque resultado de empresa normalmente é um evento onde o mercado não sabe o que vai acontecer. O mercado estipula. O mercado acha, vamos supor, tá? Eu acho que vol de Magazine... Desculpa, eu acho que o resultado de Magazine Luiza vai ser bom. Aí o outro pode falar, eu acho que o resultado de Magazine Luiza vai ser ruim. Independentemente disso, antes do resultado tem o quê? Incerteza. Se tem incerteza, tem vol. Quando passa o resultado, se ele é bom ou se ele é ruim, não importa. O que importa é que diminui a incerteza. Diminuindo a incerteza, o mercado cai um pouco a vol. Então é exatamente isso que a gente consegue ver que aconteceu com Magazine Luiza. A vol de Magazine Luiza estava 59, estava muito alta, e o papel caiu para 49, né? A vol caiu para 49, caiu bem a vol para 49. Tá? Óbvio, tem uma outra questão, né? Que Magazine Luiza estava muito mais preparada para essa coisa de e-commerce, e o mercado já sabia disso, e todo mundo já sabia disso, é só você olhar as duas empresas, né? Magazine Luiza é muito focada em venda online, enquanto a Via Varejo não era tão focada em venda online, era mais focada em físico. E quando teve essa quarentena e fechamento de shopping, principalmente, de loja, o que o mercado olhou? Falou, porra, Via Varejo não vai mais conseguir vender e ela não tem estrutura para vender online ainda. Então, né, e aí por isso que Via Varejo sofreu muito mais que Magazine Luiza e por isso que a vol de Via Varejo também subiu muito, tá? Aí a gente continua aqui, JBS, eu vou falar para vocês, é vol sempre, é um papel com muita vol, até a gente sabe, né, a história de JBS é foda, administração, é um papel difícil, apesar de eu gostar do setor de proteína, né, JBS, BR Foods e blá blá blá, é um papel que você tem que ter estômago, então essa volatilidade dele vai ficar realmente muito alta. E a gente tem por último os Minas, vão subir um pouquinho, nada de tão relevante assim. Agora, última análise, vamos dizer, a gente tem que olhar a vol de Ibov. Por que a gente olha a vol de Ibov? Porque a vol de Ibov é o nosso, vamos dizer assim, é o que a gente compara. Para você saber se o mercado está com vol, você olha a vol de Ibov. Isso acontece, vol de S&P, vol de Ibov, vol de índice, normalmente nos diz muita coisa. Nesse caso, você sempre vai ver a vol do índice como, se não a menor, eu não vou falar que é 100% das vezes que ela é a menor, mas normalmente, tá, é uma das menores volatilidades que tem, é a vol do índice, né? Você consegue perceber por que o índice não se movimenta tanto como como um papel, né? Se você pega aí naquela semana do Circuit Break lá, a gente tinha papéis subindo, caindo 30, 35 e a vol e a Ibov caía 10, aí depois caía 13, não caía tanto quanto os papéis, então a volatilidade é menor, mas não tá? Não quer dizer que se a vol tá num nível ela não tá alta. Então a comparação de vol de Ibov 32 enquanto o Petro está 50 não vale. O que vale? Comparar Ibov com Ibov.
né? Então aqui a gente tem, ó, 20, a gente vê claramente aqui a vol de Ibov 1 mês, 3 meses, 6 meses e 12 meses, todas elas caindo, né? Caindo menos, o primeiro vencimento caindo mais do que os outros, o que também é normal, né? E a gente tem uma vol de Ibov ainda muito alta, tá? A 32,5, ainda muito alta, mas uma vol razoavelmente, vamos dizer assim, bem melhor do que estava antes. Não basta, eu acho, tá? Não basta a gente ficar só analisando o número, a gente tem que pensar um pouco o que esse número significa e o que a gente acha que isso, sei lá, o que a gente acha que vai acontecer mais para frente. Eu vou falar a minha opinião, né? Óbvio que pode estar errada, pode estar certa, realmente não sei, né? Até porque se eu soubesse seria, né? Mas eu acho que essa volatilidade chegou num patamar bem ok. Ela está alta, historicamente ela é uma volatilidade alta, mas eu acho que ela deve ficar nessa casa aí. O mercado já subiu bastante, o mercado veio, ó, se a gente olhar aqui, quer ver? Vamos analisar aqui, ó. Ibov, cotação, vamos ver se aparece o gráfico aqui, ó. Um mês, né? O mercado subiu de, quer ver? Vamos botar 6 meses, a gente vai conseguir ver, ó. O mercado caiu até 63 do pico da crise e já hoje fechou a 87.400. Então o mercado já subiu bastante, tá? Voltou para níveis ali 87 mil pontos. Isso aqui é nível eleição do Bolsonaro, mais ou menos, né? O mercado já voltou bastante, o mercado já acalmou muito também, tá? Eu não acho, sinceramente, que ele acalme tanto mais. Eu não acho que essa vol ceda tanto, porque eu acho que o momento que a gente está é muito incerto ainda. Se as coisas continuarem do jeito que elas estão, tá? A Europa reabrindo, Estados Unidos reabrindo, Nova York falou agora que vai reabrir já tem gente na rua, as pessoas já estão saindo, tem uma quarentena mais controlada. Com imaginando esse cenário, essa volatilidade que está agora deve ficar e ela deve ir caindo, mas demora um pouco para ela assentar, vamos dizer assim, para ela voltar para níveis de 20, 19, 21, que é o que ela trabalha normalmente no mercado sem uma loucura dessa. Então eu não acho que ela deva cair tanto mais, tá? E eu acho que assim, a probabilidade é mais ela subir. Por quê? Porque se as coisas continuarem do que a gente imagina, o mercado já meio que precificou, eu imagino. Então, eu acho que já precificou essa vol, e essa vol é a vol que a gente imagina do que vai acontecer. Se qualquer coisa diferente do que a gente acha vai fazer essa vol voltar. E aqui no Brasil a gente tem, além da pandemia, a gente tem um ingrediente a mais, que é o governo. De novo, não critico, não falo bem, não falo mal, não tem nada a ver, tá? Aqui é a análise de vol. O nosso governo, ele é claramente um governo instável. Um governo louco, que fala coisa, que briga com o Congresso, que briga com todo mundo e tudo mais. E isso traz incerteza para o mercado. É sempre, tem uma investigação nova, tem não sei o que novo, tem não sei o que lá novo. Isso traz para o mercado uma certa incerteza. E traz para o gringo. Imagina o gringo olhando, porque a gente tem que pensar também que o gringo ele mexe muito no nosso mercado. Né? A gente tem um mercado interno bom, até forte, mas o gringo mexe demais. Imagina o gringo olhando tudo que está acontecendo aqui. Esquece aquelas notícias que sai, o gringo. Não é isso. É o gringo olhando e falando, porra, eu não sei o que vai acontecer lá. Talvez tenha países que eu tenha um pouquinho mais de certeza do que vai acontecer. E ele acaba não entrando, ele acaba tirando dinheiro ou colocando e tirando, o que faz com que a volatilidade aumenta. Né? Então, assim, esse ingrediente política, ele sempre tá atrelado, e é isso que eu acho mais tesão em vol, é essa ligação que tem com política. E aqui no Brasil ela tem muita. E outra coisa que a gente tem também é a eleição dos Estados Unidos,
Isso normalmente não mexe tanto aqui dentro, mexe, mas não mexe tanto aqui dentro. Mas se acontecer alguma coisa muito diferente do que o mercado já precificou ali, pode ficar um pouquinho difícil, tá? Então o que eu acho é que essa vol tá já num nível legal e se for para mexer, ela deve subir. Ou ela vai caindo devagarinho, ou ela dá uma porrada para cima. Eu não acho que ela deu uma porrada para baixo. Tudo bem? Gente, análise de vol feita. Vimos os 10 maiores papéis, vimos os 10 menores papéis de vol, vimos os principais papéis. E o que eu quero? Semana que vem, fazer uma outra live. Eu não sei quando, sinceramente, é quando muda, é quando tem alguma coisa para falar. A gente olhar a vol e vamos acompanhando, vamos melhorando esse relatório. Caso você tenha interesse em baixar esse relatório e receber, eu vou mandar aqui no chat para quem está aí, tá na descrição do vídeo, tá? Mas eu vou mandar aqui no chat para quem quiser baixar e receber esse relatório, conseguir baixar esse relatório, é só entrar nesse site, fazer o cadastro e você vai ter acesso ao relatório e algumas planilhas também. Tem bastante coisa legal ali, mas é muito mais focado em volatilidade do que qualquer outra coisa. Tá bom? Gente, vou só responder as perguntas aqui, ó. O Otávio perguntou, está dando erro na inscrição. Quando clica em quero ser membro, não vai adiante. Estranho. Vamos fazer um teste só para eu... Deixa eu fazer um teste aqui. Esse aqui é o link. Você vai aqui, bota... Vamos lá, vai, Marcel, e vou botar meu e-mail. marceltodeschini@gmail.com. Quero me tornar membro. Opa. Calma aí que eu fiz besteira. Se tiver com problema, eu realmente não sei o que pode ser, tá? Aí, ó. Pelo menos, eu não sei, tá, Otávio? Tenta de novo. Não sei, às vezes é alguma coisa da internet, depois é só clicar aqui em quero ser membro, acho que é nesse ponto que você... ó, não, tá realmente. Espera um pouquinho então, deve ser alguma coisa, mas isso deve voltar, eu vou dar uma olhadinha assim que acabar a live, mas isso deve voltar, você entra de novo, tá? O Dan perguntou, então com esses cenários, as melhores estratégias são aquela trava horizontal de linha? Cara, não, eu acho que existem opções bem mais interessantes do que uma trava horizontal de linha. Eu não gosto muito dessa operação. Eu acho que existem papéis na bolsa com boas oportunidades, setor financeiro, B3, Petro, tem papel que está bem barato e não deveria estar tão barato, está bem descontado, PL e tudo mais. Eu iria numa operação que aproveita um pouco a vol, talvez, um SIGO, alguma coisa um pouco melhor, tá? O Marcos falou muito boa, análise boa. Marcel, teria estratégia que eu posso tirar 9% ao mês sem correr muito risco? Cara, não. Eu não vou te falar que existe isso porque eu estaria mentindo, né? 9% ao mês num país que paga 3% de Selic sem correr risco é bem improvável, tá? Existe opção que vai te dar... Existe estratégia que vai te dar 9%? Existe que vai te dar muito mais do que isso. Agora, sem correr risco, fica difícil. O que você poderia aí olhar para fazer num momento como esse, correndo pouco risco, seria um financiamento. Como a volatilidade está muito alta, bater a call acaba ficando mais caro, né? Isso, inclusive, é um dos assuntos do curso conceitual, da parte conceitual, né? Onde a gente analisa, que aqui você teria que ter uma boa noção de analisar o risco do financiamento. A gente fica 2 horas falando no curso de conceitual só sobre financiamento. Não é uma coisa tão simples assim, mas é uma operação que eu olharia, tá bom? O Lucas fala, Lucas, salve, vamos lá, Marcos. Marcelo, eu sou mais modesto. Se tiver uma estratégia que rende 2% ao mês sem risco, você me avisa. Exato. Eu também acho. Eu acho que assim,
Quem me conhece sabe, eu não sou de vender estratégia mágica, nem fórmula mágica, nem nada que saia muito do padrão, tá? Eu não acho que opção tenha sido inventada para esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem que mudar esse pensamento. A opção é você entender o conceito, entender o mercado, entender volatilidade, entender letra grega. Tem muita coisa para você aprender. Um mercado completamente diferente de todos os outros. Você precisa ter essa noção. E aí você vai conseguir encontrar a estratégia que melhor se adequa ali ao quanto você quer ganhar. Eu acho, sinceramente, 9% ao mês é uma promessa que seria, assim, bem irreal, tá? Bem irreal. Eu não faria isso. Dá uma analisada na Itaúsa. Cara, a Itaúsa, ela é uma ação, ó, deixa eu ver aqui, ó. A gente até tem a vol de Itaúsa, né? Pelo que eu lembro, eu coloquei a vol de Itaúsa, tá aqui em algum lugar. Aqui, ó, Itaúsa. Itaúsa, sendo bem sincero, bancos para mim, ele tá com uma vol alta e tá descontado. Tem bancos, os principais bancos, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, para mim, os três estão bem descontados, os três sofreram bastante e estão com vol muito alto. Talvez seja um bom momento para aproveitar para fazer operação de venda de vol. Não estou falando que você vai vender vol especificamente, porque isso você não vai conseguir fazer. Né? O Marcos, por exemplo, fez o curso avançado, ele sabe, a venda da vol ela não existe, né? Pelo menos não no nosso mundo, vamos dizer, mas existem operações que você aproveita essa vol. Dado que a vol de Itaúsa, de Itaú, de Banco do Brasil, de Bradesco está alta, talvez valha a pena, você vai conseguir taxas em algumas operações que você nunca conseguiria. Mesma coisa, por exemplo, para financiamento. Se você comprar Itaúsa hoje e bater uma call fora do dinheiro, muito provavelmente você vai ter uma taxa bem alta pro papel que você está comprando. Você está comprando um papel muito bom e descontado, batendo uma call, levando um dinheiro, participando da alta, pode fazer bastante sentido. O que eu acho de vol de bancos em geral, Itaúsa está dentro, tá? É que ela deve ceder. Ela deve ceder porque ela está realmente muito puxada. Eu acho que existem muitas coisas sendo faladas de bancos, né? O PDD está muito alto, né? A gente não sabe como vai ser a inadimplência, isso é um dos grandes problemas. Os bancos, a gente está meio com medo de banco, porque a gente não sabe como vai ser a inadimplência, a gente não sabe como é crédito, como que eles vão continuar com isso. Por quê? Porque a renda do mundo vai cair, então isso vai afetar o banco. Mas passado isso, acredito que esses papéis devam subir, aí a vol ela deve voltar. Para mim é um dos setores que a vol deve voltar mais rápido, tá bom? O Ismael falou, eu sou físico, boa, gostei. Estou há um tempo estudando sobre. Cara, ótimo, eu acho que estude bastante, estude seriamente opção. Esqueça essa ideia de querer ganhar dinheiro muito rápido e estude o produto, estude o conceito do produto, que é bastante importante. Tá bom? Gente, acho que era isso que eu queria falar, tá? Semana que vem, em algum dia, eu não sei, sinceramente, eu não sei qual o dia, mas semana que vem, em algum dia, a gente volta aqui e a gente atualiza esse relatório e a gente analisa de novo o mercado, vê o que subiu, vê o que caiu, vê o porquê que subiu, o porquê que caiu, que essa é a ideia do papel, tá? Só tirar uma dúvida do Lucas aqui antes, ele falou, estou iniciando em opções, você poderia tirar uma dúvida? Claro, caso eu monte uma trava de alta com call e o papel atinja meu alvo, eu só coloco o papel em exercício? Não entendi a sua dúvida. Se você comprar uma trava de alta e o papel bateu a sua parte de cima, nada acontece, tá? Só acontece no vencimento. Se no vencimento o papel estiver acima do preço e você tiver comprado num call spread, né, numa trava de alta, vocês têm que só exercer a primeira ponta e deixar ser exercido a segunda. Você não precisa ter o papel para fazer isso, tá? Lucas e Ismael, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar aqui eu acho, calma aí, opa,
Eu acho que na descrição desse vídeo tem, deixa eu ver se tem, mas tem o Telegram, tá? Tem o Telegram nosso, aqui ó, tem, grupo do Telegram. Tá lá na descrição, eu vou mandar aqui no chat, mas tá na descrição. Entra lá e lá a gente discute bastante sobre opção também, tá bom? Gente, era isso que eu queria falar. Se inscrevam no membro para vocês conseguirem receber as informações, receber quando a gente tem live e tudo mais, tá? E vamos continuar essa análise aí, beleza? Gente, muito obrigado. Ótima sexta para vocês. Acabou a semana, graças a Deus. A semana foi bem difícil para todo mundo, né? Acabou a semana, mais uma de quarentena aí. Um ótimo final de semana a todos. Obrigado, gente.